meus irmãos, nós vamos para o Salmo de número 22. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, aprendendo a buscar ao Senhor. E desde a semana passada, nós temos batido no seguinte tema, e nós vamos continuar até outras semanas aí, não sei quantas semanas, mas nós temos falado sobre o culto, sobre a congregação dos santos, sobre a igreja. E nós vimos na semana passada que a forma de adorar a Deus que existia no Velho Testamento foi substituída por uma nova forma de adoração no Novo Testamento. De forma que no Novo Testamento nós adoramos a Deus pelo sacrifício de Cristo, pelo sacerdócio de Cristo, e não mais pelo sacrifício de animais, e não mais pelos sacerdotes levitas, como aqueles sacerdotes levitas que acompanharam Davi enquanto ele fugia de Jerusalém. Nós temos um sacerdote maior, que é o sacerdote Jesus, que ele entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos adorá-lo. E por isso nós não devemos, diz o autor de Hebreus 10, abandonar o congregar. A necessidade de congregar é uma obrigação do povo de Deus do Novo Testamento, e nós vamos ver hoje no Salmo número 22, que essa obrigação do povo de Deus do Novo Testamento foi profetizada pelo profeta Davi, neste salmo, onde ele previu a morte e a ressurreição do seu mais importante descendente, que é Jesus Cristo. Então nós vamos ler dos versos do Salmo 22, que a gente cantou aí no culto, nós vamos agora ler dos versos 19 até o 31. Do verso 19 até o 31. Diz assim: Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão, salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Até aí. Amém. Então, nesse Salmo 22, que a gente não leu o Salmo inteiro, porque a gente já tinha cantado, ele pode ser analisado, ele deve ser entendido como dividido em diversas partes. Tem mais de uma parte, é a divisão que eu mais gosto de dividi-la em 3 partes. A gente cantou as 3 partes aí, mas a primeira parte dele, que vai do verso 1 até o verso 10, ele foca no sofrimento de Cristo em sua alma, em seu interior. Existe um foco nos seus pensamentos, na sua angústia. Não que todo o salmo não inclua angústia, tem angústia nas outras partes, mas a primeira parte, até o verso 10, foca nesta angústia, nesse tormento interior de Jesus na cruz. Então, o sofrimento de Jesus na cruz não é somente um sofrimento físico. Não é somente um sofrimento físico. O sofrimento de Jesus na cruz não é simplesmente o fato dele estar tomando os pregos em suas mãos, os pregos em seus pés. Existiu uma angústia de sua alma humana.
A gente deve lembrar que Jesus, em sua natureza humana, ele inclui não somente um corpo, mas ele inclui também uma alma, um espírito humano, de forma que ele tinha pensamentos humanos, ele tinha sentimentos humanos. Então, o Salmo 22, dos versos 1 ao 10, ele foca nisso. E aí alguém pode perguntar, como é que a gente sabe que isso aqui está falando de Jesus? O apóstolo Mateus, ele explicou isso. Por exemplo, se você ler o Salmo, você vai ver que tem a descrição de Jesus na cruz. Mas, por exemplo, a primeira frase aí do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo começa com essa pergunta. Abram no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Leiam, por exemplo, o verso 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as palavras do Salmo 22. E se você ler o resto do capítulo aí, de Mateus 27, você vai ler que várias partes aí bate com o Salmo 22. Por exemplo, o verso 35, olha só o verso 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Então ele fala, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta. Aí ele vai citar algo que foi dito pelo profeta. Que profeta é esse? É o profeta do Salmo 22. É o Salmo 22 que traz essas palavras. Se você ler os versos 38, na verdade 39 e 40. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo, tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Então Jesus ele fala sobre isso no Salmo 22, né? Se você ler aí o verso 7 do Salmo 22, pode ver no boletim até, veja no boletim. Onde está o verso aí do 7, do povo desprezado, zombado dos que me veem, meneiam a cabeça e os lábios a mover, em Deus confiou que o livre, pois nele tem prazer. Então, até esse detalhe das pessoas balançar a cabeça, é a descrição de Jesus vendo essas pessoas, balançando a cabeça em deboche e debochando dele. Então, o Salmo 22, como diz Mateus 27, 35, Mateus 27, 35, ele era uma profecia em forma de cântico, ele é um cântico profético a respeito de Jesus, e por isso ele é importantíssimo para entendermos a pessoa e a obra de Jesus. A pessoa e a obra de Jesus, por isso que nós devemos cantá-lo e por isso nós devemos entendê-lo. Então volte lá agora para o Salmo 22. Então, como vocês veem aí, nesses primeiros versos, principalmente do 1 a 10, existe na pessoa de Jesus um sentimento profundo de abandono, um sentimento profundo de angústia interior, um sentimento de abandono até pelo próprio Deus, até pela própria pessoa do Pai. E isso deve nos levar a perguntar, por que Jesus estaria sendo abandonado pelo Pai? Ou como é que Jesus poderia ser abandonado em algum sentido pelo Pai, se Jesus Cristo é o homem perfeito, se ele é o homem sem pecado? Mas exatamente porque o contexto aqui é o contexto da cruz, é o contexto da crucificação, onde Jesus estava sofrendo não pelos seus próprios pecados, mas ele estava sofrendo por nós. Então, esse sentimento de abandono de Jesus, no verso 1, esse sentimento de desamparo, é o sentimento que todos nós deveríamos ter. O sentimento, Deus me abandonou, Deus não atende às minhas orações, Deus não se importa comigo. É o que todos nós experimentaríamos no inferno.
no inferno, o abandono de Deus, se Jesus não tivesse assumido o nosso lugar. Então Jesus, ao ser crucificado, ele foi o nosso substituto. Jesus, ele morreu como nosso substituto, ele recebeu, como diz Isaías 53, o castigo que nós merecíamos, ele recebeu a pena que nós merecíamos, e por isso a angústia que Jesus sente aqui, o abandono que Jesus sente aqui, é o angústia e o abandono que todos nós teríamos de Deus se não fosse Jesus. Mas por causa disso aqui que Jesus sofreu, por causa desse Deus meu, por que me desamparastes, nós não precisamos ser desamparados por Deus. Pela sua morte, ele nos reconciliou e por meio da fé, nós nos achegamos a Deus. Então, nós que confiamos em Cristo, nós somos reconciliados com Deus, nós nos achegamos a Deus, Deus nos abraça, Deus nos acolhe, com base naquilo que Cristo fez e realizou na cruz. Então, nós vemos aqui Cristo, quando nós vemos aqui Cristo sendo abandonado, Cristo sendo angustiado, nós devemos não simplesmente sentirmos tristeza. Existe uma tristeza aqui, mas ao mesmo tempo existe uma alegria de que nós temos todas essas bênçãos que Jesus está conquistando aqui. Jesus está aqui conquistando todas as bênçãos que nós podemos ter. E aí, a partir do verso 11 ao 21, vai existir um foco maior no sofrimento físico de Jesus. No sofrimento físico de Jesus. Então, por exemplo, quando ele fala aí dos animais, né, ele fala de touros, do leão, ele está descrevendo as pessoas que o cercavam na cruz. Você lembra que tinha multidão cercando a cruz de Jesus? Ele está descrevendo essas pessoas como se fossem animais selvagens. Então, como se, imagina você aí cercado, tem um leão à tua direita, tem um búfalo à tua esquerda, né, animais ferozes, como é que você se sentiria? Então, essa é a sensação que ele sentia diante dessas pessoas, cercado por uma multidão agressiva, cercado por soldados sem nenhum tipo de dó ou misericórdia. Então, é isso que ele está descrevendo. E aí ele vai falar, por exemplo, no verso 14, quando ele fala dos seus ossos, todos os meus ossos se desconjuntaram. É a sensação que ele tinha na cruz, dos seus ossos se desconjuntando. Depois ele fala no verso 15 que ele estava perdendo a força. E ele fala da sua língua. A sua língua, né? Quando você imagina, quando você está com muita sede, você está desidratado, você está com muita sede, a sua língua começa a ficar grudada. Quando ele fala no verso 16, traspassaram-me as mãos e aos pés. Aí ele está falando que, né, quando ele foi pregado na cruz, ele teve seus pés e as suas mãos traspassados. O verso 18, repartem entre si as minhas vestes. A gente acabou de ler isso lá em Mateus 27, eles pegaram a veste de Jesus e falaram assim, vamos repartir aqui. Os soldados fizeram isso. Então, você tem do verso 1 até o verso 10, focando no sofrimento da alma de Jesus, do verso 11 ao 21, focando nesse aspecto físico, os pregos, a sensação que ele tinha dos ossos, a sensação que ele tinha de que ele estava sendo atacado por leões ali, ver aquelas pessoas como leões, a sensação da sua boca. Então, todo esse foco. E aí, esse trecho aí, ele conduz ao versos 19 e 20. Eu quero que vocês prestem atenção agora, que são os versos que a gente leu. Olha, o verso 19 diz, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada, minha predileta da força do cão. Então aí, vocês estão vendo que Jesus está pedindo algo ao Pai. Ele está nessa situação de abandono, ele está vivendo esse tormento, mas ele está pedindo ao Pai para ser livre desse tormento. Ele está pedindo para o Pai
apressar o socorro, apressar o livramento. Então, esse aspecto da presença de Jesus na cruz, ela é muito, muito, muito importante, porque ela nos faz lembrar da natureza humana genuína de Jesus na cruz. Jesus na cruz, como verdadeiro homem, e até antes da cruz a gente vê isso, ele tinha o desejo de morrer pelo seu povo, mas esse desejo de morrer pelo seu povo não era um prazer no próprio sofrimento. Não era um prazer no próprio sofrimento. Se Jesus tivesse prazer no próprio sofrimento, ele não seria realmente um homem. Porque uma das características do ser humano é ter aversão por aquilo que nos faz sofrer. É ter aversão por aquilo que nos faz sentir dor. Então, veja que Jesus ele não perde a sua humanidade, ele realmente está sofrendo muito. Ele realmente está sentindo muita dor, muito tormento. A ira de Deus está sobre a sua cabeça. Então, ele faz tudo isso daqui não por um prazer macabro na própria dor, mas porque esta dor, esse sofrimento era necessário para aquilo que ele iria conquistar por nós. Porque ele está pedindo a Deus, Deus, apressa, Deus, é como se falasse, vamos terminar logo com isso, me salva, me salva, me salva, vamos terminar. Ele está sofrendo muito, mas ele aguenta aquele sofrimento por amor a nós e pelas coisas que ele vai conquistar por nós, que vai ser o assunto da parte 3 do Salmo 22, vai ser a terceira parte, que é do versos 22 ao 31, que é quando fala das bênçãos que Cristo conquistou na cruz por nós. É a última parte. Então, depois de descrever o seu sofrimento na alma e físico, o Salmo 22 ele termina celebrando que o clamor de Jesus, a oração de Jesus finalmente foi atendida, e aí vem todas as bênçãos que aquela morte, aquela crucificação conquistou por nós. É a última parte do Salmo. Mas veja então aí que, antes da gente prosseguir e ver que bênçãos são essas, veja que Jesus aqui na cruz, ele também apresenta um modelo de vida. Um modelo de vida para nós. Em que sentido? Vocês lembram que Jesus ensinou nos evangelhos? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, tome essa cruz. E a gente tem que lembrar o quanto que isso era chocante para os primeiros ouvintes, porque eles tinham experiência imediata de saber quanto que a crucificação era terrível. Então, isso é um choque. Toma a sua cruz e eu não quero morrer crucificado. O que quer dizer tome a sua cruz, que na linguagem de Jesus é o resumo e a essência do que significa ser cristão. O tomar a cruz para ressuscitar com Cristo está nos evangelhos a essência, o cerne, o resumo do que significa ser cristão. Significa, como Paulo explica em Filipenses 2, que deve habitar em nós o mesmo amor que habitou em Cristo Jesus, no seguinte sentido, no sentido de que o genuíno cristão é como Cristo, não aquele que tem prazer no próprio sofrimento em si mesmo, não aquele que tem prazer na própria dor em si mesmo, mas é aquele que está disposto a temporariamente enfrentar determinado sofrimento, porque ele olha para aquilo que ele vai conquistar e para a pessoa amada, que precisa daquele seu sofrimento para estar bem. Então, por exemplo, nós podemos olhar para o significado de tomar a cruz dentro de cada um dos mandamentos. Dentro de cada um dos mandamentos, se a gente pegar, por exemplo, o mandamento de adorar a Deus somente, nós devemos adorar a Deus somente. Segundo mandamento, nós não devemos adorar o Senhor de maneiras que Ele não ensinou. Esse é o segundo mandamento, por meio de imagens ou de qualquer outra forma não ordenada nas Escrituras. Então, isso é o certo, isso é o correto, mas muitas vezes, por nosso amor a Deus, nós vamos sofrer oposição.
Nós vamos sofrer oposição, porque a gente quer adorar a Deus somente dependendo do lugar, dependendo do convívio. Vai ter pessoa que não vai aceitar que você só quer servir a Deus. E neste contexto, tomar a sua cruz, então, no contexto do primeiro mandamento, significa aceitar o sofrimento da oposição que você vai receber, mas você não vai abandonar a Deus por causa daquilo. Você vai aceitar a sua cruz, porque você sabe que amar a Deus é mais importante do que um bem-estar, uma amizade, uma aceitação temporária. Nós podemos analisar a cruz, nós podemos analisar todos os mandamentos à luz da cruz de Cristo. Quando nós entendemos que todos os mandamentos de Deus, para serem observados, exige autoabnegação. Então, por exemplo, se a gente falar da relação de pais e filhos, não existe um bom pai e não existe uma boa mãe se não tiver a cruz. Porque um bom pai, uma boa mãe, é aquele que muitas vezes tem que negar a si mesmo, negar os seus próprios interesses para o filho ficar bem. Começando por acordar de madrugada com o bebê chorando. Né? A cruz já começa aí, né? Tem que acordar de madrugada com o bebê chorando. Tem que sair para trabalhar, muitas vezes um trabalho que não quer, para dar de comer e de beber para aquele seu filho. Tem que aprender a resolver conflitos domésticos e não simplesmente abandonar o barco, abandonar a família, se divorciar, se separar, aprender a resolver conflitos, porque a família precisa de você. Tudo isso é tomar a sua cruz. Se a gente pensar em todos os mandamentos, não existe esses mandamentos se não houver cruz, porque não tem como você ser santo, não tem como você ser honesto, não tem como você ser obediente, se você não estiver disposto a sacrificar o seu eu para fazer a verdade e para cumprir o que Deus quer. Toda mãe e todo pai que não aceita carregar a cruz é um pai monstruoso, porque não está disposto a amar seus filhos. O amor não tem formato de coração assim, ó. O amor na Bíblia tem formato de uma cruz. A cruz é o único verdadeiro e genuíno amor que existe, porque é o amor de Jesus Cristo. Não existe amor onde não existe disposição de sacrifício. Não existe amor de pais para filhos onde o pai não tem nem disposição de sacrificar o seu tempo para orar pelos seus filhos. Se não puder sacrificar o tempo nem para orar seus filhos, se não puder sacrificar o tempo nem para orar e interceder pela sua esposa, porque prefere fazer bobagem, não existe amor. Não existe amor conjugal onde um não se sacrifica pelo bem do outro. Eu queria fazer isso daqui, mas eu não vou fazer porque a minha mulher não quer, porque o meu marido não quer, vai ficar triste. Se não tiver isso, não tem cruz. Não tem cruz onde a gente deixa de se sacrificar porque a gente quer atender às nossas vontades, os nossos desejos. Então, o Salmo 22 mostra esses versos. Jesus, a gente pergunta, Jesus está querendo que passe o sofrimento, mas ao mesmo tempo ele aceita o sofrimento, porque Jesus não é um masoquista. Ele não tinha prazer no sofrimento. Ele tinha prazer em nós, em você. O que ele iria conquistar por você? E a gente vai encontrar isso em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, vocês precisam se deparar com a cruz em sua própria vida. O que eu estou disposto a sofrer pelas pessoas que eu amo? Pelas pessoas que eu amo. A cruz, então, se torna pequena. Então, continuando aqui, nós vamos se aprofundar o porquê que Jesus, apesar de não amar a dor, nenhum verdadeiro homem ama a dor,
Mas por que ele estava disposto a passar por tudo isso ao nosso favor? Então nós vemos os versos 20 e 21, que exige esse pedido de Jesus: livra-me, salva-me, etc. E a partir do verso 22, o Salmo ele vai mudar o tom. Ele vai deixar de ter o tom triste, ele vai deixar de ter esse tom angustioso e ele vai passar para falar de alegria. E essa parte de alegria é porque finalmente então o Pai atendeu a oração de Jesus. E aí, a partir do verso 22, ele vai contar a história do Novo Testamento. Então, até o verso 21 é como se fosse até a morte de Jesus. A partir do verso 22, é como se fosse desde a ressurreição de Jesus até o fim do mundo. Nós vamos ver isso aqui. No verso 22, Jesus diz aqui, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então aí Jesus está se referindo a determinadas pessoas como seus irmãos. E ele está dizendo que ele declararia o nome do Pai, o nome de Deus, aos seus irmãos, e que ele louvaria a Deus no meio da congregação. Então, o que é meus irmãos? Por que Jesus nos chama de irmãos aí? Vocês devem lembrar aquilo que o apóstolo João ensinou no Evangelho, capítulo 1, que por meio da obra de Jesus, aliás, pode abrir lá, vamos ler, João 1. João 1, vamos ler os versos 10 até o verso 13. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só até aí. Então, você vai ler nesse capítulo, se você ler desde o início, por exemplo, no verso 3, vocês vão ler que Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus é o Criador de todas as coisas, nós somos as suas criaturas. Nós somos as suas criaturas. Então, isso é importante entender. A Bíblia não diz que todas as pessoas são filhos de Deus. Não diz. Todo mundo é filho de Deus. Nós não somos, por natureza, filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Assim como o sol é uma criatura de Deus, o pássaro é uma criatura de Deus, a humanidade, o ser humano, são as mais importantes criaturas de Deus. Mas não são, por natureza, seus filhos. O único filho de Deus, por natureza, que no verso 14 ele vai usar a palavra unigênito. Está vendo aí? Unigênito. É único. Unigênito quer dizer único. O único filho de Deus, por natureza, é Jesus. Porque o Pai e o Filho têm a mesma natureza divina. Eles têm a mesma natureza divina. Então, para a gente entender isso um pouco, pensa nos seus filhos e pensa nas coisas que você cria. Eu fiz um bolo. Você fez o bolo? Então o bolo é seu filho. Não, o bolo não é seu filho. Por que você cria o bolo, mas o bolo não é seu filho? Porque o bolo não é da mesma natureza que você. O bolo é de uma natureza diferente. Então, por mais que você crie algo, você pode criar um carro, você pode criar um computador, aquilo é de uma natureza diferente de você. Jesus é da mesma essência do Pai, da mesma essência do Espírito Santo. Jesus e o Pai são da mesma essência. Eu e você, nós não somos da mesma essência de Deus, porque Deus não é pó. Nós fomos criados não a partir da natureza de Deus, nós fomos criados do pó. Então, nós somos criaturas de Deus. É igual você pode falar, mas eu amo muito meu bolo. Não é para amar mesmo. Se você for um bom cozinheiro, vai amar o seu bolo, vai amar as coisas que você faz. Você ama as coisas que você faz, mas não são seus filhos. O único filho de Deus, por natureza, é Jesus. Por isso que o verso 14, unigênito.
Como diz também João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só que aí ele vai dizer que, apesar de a gente ser criatura de Deus, tem um grande privilégio que Jesus trouxe para nós. Tem um grande privilégio. Veja o verso 12, ó. Quer dizer, verso 11, veio para o que era seu. O que é o seu aí no verso 11? É o mundo que ele criou. Então, esse mundo que Deus criou, ele veio para esse mundo que era seu. Mas o mundo que Deus criou não recebeu Jesus. E aí ele vai falar de um privilégio no verso 12. Mas a todos quanto receberam, ou seja, quem recebe Jesus, quem aceita Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então, todo mundo que crê em Jesus se torna filho de Deus. Se é algo que se torna, quer dizer que não é um filho por natureza, é um filho de por quê? É o que a Bíblia chama de adoção. Então, nós somos filhos adotados de Deus. Qual é a diferença entre um filho adotado e um filho por natureza? O filho adotado não tem a sua natureza. O filho adotado tem a natureza do outro, no sentido de que tem o DNA do outro, o material genético do outro, mas você passa a tratar ele como se fosse teu filho. Então, se nós somos filhos de Deus por adoção, então nós somos, nesse sentido, irmãos de Jesus. Então, nós somos irmãos de Jesus. Então, voltando lá para o Salmo 22, quando ele diz, no verso 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, ele está nos chamando de irmãos porque, com base na obra dele na cruz, que acabou de ser descrita nos versos anteriores, nós somos filhos por adoção do Pai, da pessoa do Pai, e, portanto, irmãos de Jesus, que é a pessoa do Filho. Olha só que privilégio de sermos irmãos de Jesus. Você fala assim, isso ainda é muito grande, não? É muito grande, mas foi por isso que Jesus sofreu. Foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que ele foi crucificado, para que nós fôssemos seus irmãos, filhos de seu Pai. E o que você precisa para receber esse nome? Meu sobrenome é Brito, mas eu tenho um sobrenome que é maior do que Brito, que é cristão. Cristão quer dizer que você recebeu aquilo que só Cristo tem direito por natureza. O que você precisa fazer para ter todo esse privilégio de ser filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. Não para quem acredita na Bíblia. Filho de Deus, João 1, irmão de Jesus, é quem crê em seu nome. Você tem que crer no seu nome. Só isso? Sim. Somente crer. É pela fé somente. Aí eu tenho que te lembrar de uma coisa. Existe uma diferença entre crer em uma pessoa e crer que aquela pessoa existe. Isso aqui é muito importante. Existe uma diferença entre eu acreditar que você existe e eu acreditar em você. A Bíblia não ensina que a salvação vem por acreditar que Jesus existe. Diz que a salvação vem por acreditar em Jesus. Acreditar em uma pessoa significa confiar nela. Por isso que as pessoas às vezes acham que se a gente falar que a salvação é pela fé e pela fé somente, você está tornando as coisas muito simples. Poxa, então é muito fácil ser salvo. Então a maioria dos brasileiros são salvos. Não são salvos a maioria dos brasileiros porque a salvação não é por acreditar que existe Jesus. Sim, a maioria dos brasileiros acreditam que existe um Jesus. Anda pela rua aí, você acha que existe Jesus? Na verdade, até a maioria dos ateus acreditam, se você pesquisar, ver os ateus, vai acreditar que existiu alguém chamado Jesus. E não é suficiente você também acreditar nem mesmo que existe um Jesus que é Deus. Existe um Jesus que ele é Deus. Não. Crer em significa confiar. Significa confiar. Então, por exemplo, você marca comigo na praça às 5 da tarde. Aí, antes de ir, a gente marcou, vamos lá às 5 da tarde.
Aí você fala assim, não, eu acho que o Frank vai furar. Ele tem cara de furão. Aí você não vai. Por quê? Porque você não confiou em mim. Isso é diferente de você. Você acredita no Frank, que ele existe? Eu acredito. Mas eu não fui lá porque eu acho que ele vai furar. Confiar em uma pessoa é diferente de saber que existe. É aí que a gente vai saber a diferença entre a fé salvífica e a crença fake. Existe a crença fake. Ah, eu confio em Jesus, mas eu não faço nada que ele manda. Então não confia. Não tem crer. Então, se você parar para pensar, a ideia de crer é muito simples, mas ao mesmo tempo não é tão fácil de crer. Na verdade, para a natureza humana é impossível, mas para Deus é tão possível. É diferente. Então, para você se tornar um irmão de Jesus, você tem que confiar nele, confiar na pessoa dele. Se você crê nele, no momento que você crê, você é salvo, você é adotado e nunca mais vai se perder. Então, no momento que você crê, a partir do momento, aquele momento, você nasceu de novo e não tem mais como você ir para o inferno, porque agora você é um irmão de Jesus. E aí Jesus vai dizer nesse verso 22 que tem um privilégio de ser um irmão dele. E aí ele vai falar, louvar-te-ei no meio da congregação. O privilégio de ser irmão de Jesus é que Jesus se encontra com a gente na igreja. Então, Jesus frequenta a igreja, inclusive o título de nossa mensagem. Veja que Jesus, no verso 22, está falando que ele estará presente na congregação. O que significa congregação? São as pessoas reunidas. Inclusive, esse é o significado da palavra igreja. A palavra igreja que a gente tem... Aliás, vou dar um aviso para vocês. A palavra igreja não aparece só no Novo Testamento, tá? Não aparece só no Novo Testamento. A palavra igreja aparece no Velho e no Novo. Aí você fala assim, mas eu já li de Gênesis e Malaquias, até Malaquias, e eu não vi essa palavra. Eu vou te explicar por quê. Porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Foi escrito em grego. Então você pode falar assim, eu viajei lá para os Estados Unidos e eu acho que não tem cristão nos Estados Unidos. E eu acho que não tem cristão nenhum na Inglaterra. Não tem não? Nenhum? Não, porque eles não frequentam a igreja. O que eles frequentam? Eles frequentam a church. Eu não vi eles falando de igreja, eu vi eles falando de church. Aí você fala, mas church é igreja em inglês. Você não viu eles falando igreja porque eles não falam português, eles falam inglês. Da mesma forma, no Velho Testamento, você não vai ouvir a palavra igreja, porque igreja vem do grego, que significa congregação ou assembleia. Já viram da igreja Assembleia de Deus? Assembleia é o mesmo que congregação, que é o mesmo que igreja. Então, igreja não é as paredes, igreja não é esses 4 paredes aqui. A igreja é o povo reunido, é a congregação, é o povo congregado. Isso é igreja. Outras palavras que aparecem na Bíblia: congregação, santa convocação, Levítico 23. Sinagoga é outra palavra que significa a mesma coisa, só que são idiomas diferentes. Então, idiomas diferentes não quer dizer coisas diferentes. Então, no Velho Testamento, o povo de Deus também frequentava a igreja. Só que eles não chamavam de igreja porque eles não falavam grego, eles chamavam de convocação, a congregação, a assembleia, porque eles falavam hebraico. E aí, nós vemos aqui que no verso 22, Jesus não está falando de uma igreja do Velho Testamento, da reunião do povo do Velho Testamento, mas ele está falando da reunião do povo do Novo Testamento.
Porque ele está falando de algo que aconteceria depois da sua ressurreição, depois da sua crucificação. Então, os versos anteriores falam da sua crucificação, e esse verso fala do que aconteceria no Novo Testamento. Então, você vê que a igreja do Novo Testamento, ou sendo mais específico, nós costumamos chamar de culto, a reunião a gente chama de culto, né? Você vê aqui que no verso 22, que o culto do Novo Testamento, ou seja, a obrigação do povo se reunir, ela é instituída por Jesus Cristo já no Salmo 22. Ele está dizendo que no tempo do Novo Testamento, os seus irmãos, aqueles que creem nele, aqueles que foram adotados por meio da fé, teriam o dever e a obrigação de se reunir, porque Jesus promete estar no meio da congregação. Ou seja, o dever da igreja se reunir não existe em primeiro lugar por causa de você, mas existe em primeiro lugar por causa de Jesus. Jesus é o primeiro a dizer que ele vai frequentar a igreja. Eu vou estar presente na congregação, ou seja, a congregação congrega, a assembleia, a convocação, o culto é por causa da presença especial de Jesus que ele promete fazer-se presente nesse salmo. Louvar-te-ei no meio da congregação. E a gente vai ver que esse louvar-te-ei aí tem o sentido de cantar. Quer ver? Abra em Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, ele cita esse verso. Hebreus 2, verso 11, ele vai citar o Salmo 22. Olha só, o Novo Testamento, vocês estão percebendo que o Novo Testamento é o tempo inteiro explicando o Antigo. O tempo todo explicando. Hebreus 2, verso 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então ele está dizendo que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Poderia ter, porque a gente faz muita vergonha, né? Mas está dizendo que ele não se vergonha de nos chamar de irmãos. Dizendo, verso 2, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então aqui o autor de Hebreus, ele está citando o Salmo 22, mas veja que na hora de falar louvar, ele fala cantar-te-ei louvores. Volta lá, volta para o Salmo 22. Então, no Salmo 22, verso 22, a gente aprende que, além do motivo do culto existir, ser em primeiro lugar por causa de Jesus, e só em segundo lugar ser por causa de nós vemos que o motivo de haver cântico na igreja não é também em primeiro lugar por causa de nós, é em primeiro lugar por causa de Jesus. Então, o maior cantor desta igreja não é você. Pode ser a voz maravilhosa. A gente aprende aqui que Jesus é o ministro de louvor da igreja. Jesus é o ministro de louvor da igreja. Cantar-te-ei louvores. Jesus está falando com o Pai, que depois da sua crucificação, depois da sua ressurreição, ele estaria no meio da igreja cantando louvores ao Pai. Então nós vemos aqui, reflita sobre isso, que o culto, a igreja, não é em primeiro lugar, eu falei em primeiro lugar, para nós adorarmos a Deus. A igreja existe em primeiro lugar para Jesus adorar ao Pai, Deus adorando a Deus. O Filho adorando ao Pai. Quando a gente entender isso, a gente vai entender por que na igreja a gente só pode fazer as coisas que agradam a Jesus.
A gente na igreja só pode fazer as coisas que agradam a Jesus porque Jesus é o principal adorador da igreja. E mais especificamente, ele é o principal cantor. E nós só adoramos a Deus se nós estivermos em Jesus. Jesus é o adorador. E você só adora se estiver nele. Então, a gente começa a perguntar os cânticos. A preocupação dos cânticos não tem que ser qual música você mais gosta. Você deve gostar das músicas. Mas é quais músicas, quais cânticos, quais hinos Jesus mais gosta. Não é, em primeiro lugar, o que eu quero dizer. O que Jesus quer dizer. Quando nós cantamos, nós temos que cantar as palavras de Jesus. A gente está acompanhando ele. Nós cantamos as palavras de Jesus aqui, não cantamos? Ele não cantou aqui no nosso meio. Nós acompanhamos Jesus no canto. É igual você falar assim, ó, tem a banda, né? Aí tem eu não entendo muito de música, mas tem os que, eu acho que é back vocal, alguma coisa assim, mas tem os que acompanham e tem o principal. Então, o canto da igreja é, em primeiro lugar, Jesus falando de si mesmo. Jesus falando de sua obra. A gente só entra na aba, cantando com ele. Ele é o ministro de louvor. A adoração é de Jesus. Então, o culto é, em primeiro lugar, Deus sendo adorado. E o maior adorador não é o próprio homem. O maior adorador é Jesus. E ele faz isso no meio dos louvores, nos meios dos cânticos. Então, você vê aqui a importância do canto no culto. A gente não tem liberdade, se a gente tirar o canto do culto, dizer, nós não vamos mais cantar, a gente vai contrariar um dos principais profecias sobre Jesus. Nós não temos o direito de desprezar os cânticos da igreja, ou de agir como se não fosse uma parte importante, porque Jesus falou com o Pai que ele estaria presente louvando a Deus no meio da congregação. Então você vê aqui que a igreja, ela não é uma instituição humana e nem o que ela faz é humano. Quando a igreja corrompe a música, quando a música da igreja é corrompida, nós estamos corrompendo o louvor de Jesus. Quando nós cantamos besteiras para Deus, nós estamos mexendo com algo muito perigoso. Porque nós estamos mexendo em algo profético. Os louvores de Deus na boca de Jesus. E aqui nós vamos ver também, no verso 23, então, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, semente de Israel. No verso 23, quando ele fala semente de Jacó, ele está se referindo aos descendentes de Jacó. Os descendentes de Jacó são os judeus. Semente de Israel são os judeus. Então aí, no verso 23, os judeus são convocados a adorar a Deus por meio de Jesus. E no verso 27, se vocês forem no verso 27, vão ser os gentios, as famílias de todas as nações. Então aí você tem uma convocação no verso 23 e no verso 27 para que todos os povos, todas as nações, todos os limites da terra adorem a Deus na igreja, onde Jesus está presente. Então nós vemos que abandonar a igreja, não frequentar a igreja, não frequentar os cultos, desprezar os cultos, por qualquer razão que seja puramente voluntária,
qualquer razão que seja puramente por descaso, é um pecado contra Jesus Cristo e contra a obra de Jesus. Porque você vê aqui que Jesus promete estar no meio da congregação, e no verso 27, todos os limites da terra, todas as famílias das nações são convocadas a adorar a Deus em nome de Jesus no culto. No culto. Na congregação, onde no verso 25 Jesus estaria presente louvando a Deus. Por isso que Hebreus, o que Hebreus diz? Hebreus 2, Jesus está presente na congregação. Hebreus 10, por isso não abandone o congregar. Então, congregar não é algo opcional para os cristãos. Existe uma congregação dos santos do Novo Testamento que os cristãos têm a obrigação de frequentar. E na outra semana a gente vai ver que existe um dia fixo que é obrigatório frequentar, que é o domingo. A gente vai ver isso nas semanas seguintes. E por que é tão importante estar nessa congregação? Por que nos versos 23 nós somos convidados a adorar e glorificar a Deus nessa congregação, nós que tememos ao Senhor? Verso 24, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Ele está dizendo que a obrigação de adorar a Deus é porque Deus ouviu a oração de Jesus, ressuscitou dos mortos e exaltou ele sobre o nome que há sobre todo nome. É isso o significado de dizer que Deus não desprezou nem abominou o aflito. O aflito aí é Jesus, que no Salmo 22 tem a sua oração atendida e por isso ele está presente na congregação, e vós, os que temeis a Deus, devem comparecer a essa congregação para se encontrar com Jesus. Então você vê que nesse salmo, não somente Jesus é o centro, mas Jesus é o centro na igreja. Aqui. Ele está presente na igreja. O que Jesus faz na igreja? Agora vem a parte maravilhosa. Vai dizer o que Jesus veio fazer na igreja. Verso 25. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Então Jesus, ele frequenta a igreja para ser o ministro de louvor, para ser o ministro da adoração e para, na nossa presença, perante nós que o tememos, pagar os votos dele. Então Jesus tem votos que ele precisa pagar, ele faz isso na igreja. O que é voto? O voto é o seguinte na Bíblia, é quando você promete, quando você pede algo para Deus, e você promete para Deus que quando ele der esse algo para você, você vai fazer uma determinada coisa. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, Deus, se você me der isso daqui, eu vou fazer isso daqui. Deus, se você fizer isso daqui, eu vou dar 5.000 reais para os órfãos. Eu vou dar 100% do meu salário para os órfãos se você fizer isso daqui para mim. Isso é um voto na Bíblia. O voto não é voto de eleição, tá? Isso é muito válido na Bíblia. Agora, se você fizer um voto com Deus, ele pode te dar ou não. Se ele atender o seu voto, você é obrigado a fazer o que você disse. Se você não fizer, Eclesiastes diz que você é um tolo. Você é um tolo. Você prometeu que ia fazer algo e não fez. Vocês sabem que isso, inclusive, está na origem da Colgate. Já ouviu falar da Colgate, né? Pasta de dente. O fundador da Colgate, o nome dele era William Colgate. Ele era um cristão fervoroso. Aliás, muitas dessas empresas, grandes empresas do mundo, foram fundadas por cristãos lá atrás. Muitas já se desviaram e perdeu as origens, mas muitas delas começaram cristão. O Colgate é um. E o Colgate, ele cresceu assim. O Colgate chegou... Muita gente não sabe, mas o William Colgate, o fundador,
foi uma das pessoas que mais investiram em missões mundiais, em missões em outros países. Ele deu muito dinheiro para financiar missionário, ele deu muito dinheiro para ajudar pessoas pobres. E ele fazia através do voto. Ele falava assim: Deus, se você crescer a minha empresa, Colgate, eu vou dar tantos por cento. E no final ele estava dando 50%. Todos os lucros da empresa, 50% do Colgate era para missionário. Para missões, ajudar os pobres, orfanato. Foi uma pessoa muito importante no século XX para financiar coisas. E a empresa se tornou o que se tornou. Foi votos que ele fazia. Agora, se Deus não quisesse, Deus não é obrigado a cumprir algo que você pediu. Mas se ele cumprir, você tem que fazer a sua parte. Então, voto é isso. Tá? Entenderam? Votos. Tem um capítulo na nossa confissão de fé sobre votos e juramentos. Leiam lá para se aprofundar. Mas a ideia aqui, então, é que Jesus prometeu fazer algo caso o Pai, quando o Pai, caso não, estava certo, quando o Pai atendesse a sua oração, ressuscitando dos mortos. Então a ideia aqui, quando ele diz: pagarei os meus votos perante os que o temem, e o contexto aí, perante os que os temem, é na igreja, na congregação, quer dizer que Jesus vai fazer coisas que ele prometeu fazer ao Pai por aqueles que estiverem na igreja. Ele vai pagar os seus votos. Ou seja, aquilo que o Pai deu a Jesus, Jesus vai responder ao Pai ter dado isso para Jesus. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Deus exaltou Jesus, o nome que há sobre todo nome. E quando o Pai atendeu a sua oração, Jesus promete estar na presença da igreja, pagando o seu voto. E pagar o seu voto é o que ele prometeu fazer por nós. Então existe aí a promessa de Jesus estar no meio da igreja, no meio da congregação, nos abençoando, porque nos abençoar é o pagamento dos votos que ele fez ao Pai. Ele prometeu que ele nos abençoaria se o Pai exaltasse ele sobre todas as coisas. É essa a lógica do voto. Então, os votos não é algo que ficou lá para o Velho Testamento. Nós temos votos no Novo Testamento. E, na verdade, a nossa salvação é Jesus cumprindo seus votos. Então, existe aqui uma promessa de ser abençoado no meio da igreja, de modo que aqueles que abandonam a igreja, aqueles que abandonam a congregação, eles não têm a bênção de se encontrar Jesus no local em que ele vai estar cumprindo seus votos, em que ele vai estar distribuindo as suas bênçãos. Por isso que, além de eu não poder abandonar a igreja, que é inclusive uma das promessas que nós fazemos quando nós nos tornamos membros dessa igreja, nunca abandonar a igreja de Jesus Cristo. Se eu não estou no meio da igreja, eu não posso esperar as bênçãos de Jesus se eu abandono a igreja. A vida cristã normal é uma vida no meio da congregação, e este é o lugar de buscar Jesus cumprindo os seus votos. Jesus administrando as suas bênçãos. Jesus aplicando em nós aquilo que ele conquistou do Pai em sua morte na cruz. Por isso que eu não entendo muitas pessoas quando... eu estou desanimado, não vou para a igreja. Mas é aí que você tem que ir para a igreja mesmo. Quanto mais desanimado, depressivo e confuso você estiver, mais você precisa de Jesus cumprindo os seus votos na sua vida. Aí que você precisa de mais. Não, deixa eu... Tem aqueles que dizem, deixa eu consertar a minha vida, e depois que eu consertar a minha vida, aí eu vou para a igreja. Aí você não vai consertar mesmo. Porque é da igreja que flui os rios da Nova Jerusalém. É na igreja que você vai encontrar os frutos da árvore da vida para a saúde das nações. É na igreja que Cristo está presente, nos ensinando a cantar louvores ao Pai. É na igreja que Jesus está presente, intercedendo por nós.
Vocês já viram aqui que a igreja não são as paredes. A igreja é a congregação dos santos. É a congregação dos santos, é a assembleia dos justos. É aqui que está a bênção. É aqui que você vai buscar ao Senhor e Jesus vai estar presente para te dar graça, para fazer aumentar a sua fé, para fazer você se arrepender, para te dar luz, para te fazer aprender o que é amar, é no meio da congregação. Ah, mas eu conheço algumas igrejas aí que são meio esquisitas, a gente desanima. O livro dos Salmos também fala sobre essas igrejas. Quer ver aonde? Essas igrejas aí que você não deve frequentar. Salmo 1, verso 5. Salmo 1, 5, 6. A gente canta toda semana, mas a gente não entende. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então ele está dizendo que tem uma congregação dos justos, que na congregação dos justos, ou seja, na igreja dos justos, os ímpios não prevalecerão. Então, se tem uma igreja em que os ímpios prevalecem, que o que prevalece ali é a impiedade, então não é a congregação dos justos, mas é como Jesus diz em Apocalipse 2, a sinagoga de Satanás. Então, o Salmo 2 nos ensina a buscar a igreja em que Jesus está presente, louvando e cumprindo seus votos como recompensa da sua ressurreição. E nós devemos estar no meio dessa igreja, porque lá é ordenado a bênção. Assim como no Velho Testamento, eles tinham que estar também presentes nas congregações, dos sábados, dos dias de festas, do dia da expiação, tinham os dias deles, para buscar o Senhor por meio da obra do templo. Nós temos uma obra maior, que é a obra de Jesus, o nosso sacrifício, como o Salmo 22 ensina, o nosso sacrifício, no meio da nossa igreja, nos abençoando. Na semana que vem nós vamos se aprofundar em que bênçãos são essas. A partir do verso 26 a gente vai falar com mais profundidade nessas bênçãos que a gente encontra aqui, mas isso vai ficar para a semana que vem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos porque tu enviaste o teu Filho para morrer por nós, não porque tu tens prazer, Senhor, no próprio sofrimento, no sofrimento do teu Filho que tu tantos amas, mas porque o amor é assim. O verdadeiro amor é aquele que está disposto a abrir mão de coisas valiosas pela pessoa amada. Essa é a essência do amor de Deus. E essa é a essência do amor que nós devemos ter. Jesus nos amou e Ele queria nos encher de bênção. Por isso Ele morreu, por isso Ele ressuscitou, por isso Ele está presente na congregação, para nos encher de suas bênçãos. Ó Senhor, enche-nos com a tua bênção. No nome de Cristo eu oro. Amém.